Vamos retomar o exercício do aumento salarial proposto para as categorias B, D e E. Começamos por calcular a antiguidade e depois, com a categoria e a antiguidade, conseguimos consultar aquela tabela de aumentos propostos. Vamos apenas dar um formato diferente a esta tabela, por forma a que eu possa utilizar uma procura numa tabela, primeiro pela antiguidade e depois pela categoria correspondente. Isto é, nós vamos colocar nesta tabela, vamos colocar na primeira coluna os limites inferiores dos escalões da antiguidade e em cada uma das outras colunas as categorias que vão ter um aumento salarial. E reparem que se, por exemplo, o funcionário for da categoria B e tiver entre 2 a 5 anos de antiguidade, portanto, categoria B, 2 a 5 anos, procuro aqui na linha o limite inferior, que são 2, e a categoria B na coluna B, na coluna correspondente à categoria B, dá-me 10%. Se fosse, por exemplo, da categoria E e com mais de 5 anos, nós íamos ver que ele tinha 13% de aumento proposto. Portanto, mais de 5 anos, maior ou igual a 5 anos, e na coluna correspondente à categoria E. Portanto, nós vamos fazer uma procura numa tabela de duas entradas. Uma entrada de antiguidade e outra entrada de categoria. Vamos utilizar o Excel 365 e a função PROC-X. Vamos utilizar até duas funções PROC-X encaixadas. Portanto, vamos escrever PROC-X e o que eu vou procurar é a antiguidade do funcionário, onde vou procurar aqui nos anos. Vou pôr F4 para poder utilizar a função mais tarde e agora resta-me determinar qual é a coluna a que corresponde a categoria do funcionário. Portanto, vou utilizar um outro PROC-X para saber qual é a coluna em que vou encontrar o valor o valor do aumento proposto para aquele funcionário, a percentagem do aumento. Vou procurar então a categoria do funcionário, onde vou procurar no cabeçalho daquela tabela. F4 também, e vou dizer que me vai devolver uma destas colunas, a coluna a corresponder à categoria de funcionário. F4 também, ponto e vírgula, e vamos dizer que a procura desta procura, se houver qualquer problema, não vamos devolver nada, e vamos dizer que a correspondência tem de ser exata, isto é, tem de haver uma correspondência exata entre a categoria do funcionário e uma destas três categorias ali naquele range do H6 até ao J6. Relativamente ao PROC-X, à procura X exterior, eu vou dizer também, no caso de não ser encontrado qualquer valor, vamos omitir o argumento, passamos à frente e vamos dizer que então a correspondência é uma correspondência exata ou o item mais próximo pelo lado inferior. Portanto, vamos dizer que é menos 1. E temos a nossa fórmula resolvida. Coloquei aqui mal, vou colocar ali. Verificar se está a antiguidade, se está D2, está muito bem. Se a antiguidade, se o B2 também, muito bem, que é a categoria. E aqui dá-me um erro. Diz-me que o valor não está definido, porque o funcionário é da categoria A e aqui não há aumento proposto para a categoria A. Portanto, eu vou simplesmente verificar se está a resultar a fórmula para as linhas seguintes, para os funcionários seguintes. E parece que sim. Portanto, funcionário B com 2 anos
de antiguidade tem um aumento de 10%. O funcionário E, com 4 anos de antiguidade, tem um aumento de 12%. Está certo. Portanto, agora só me resta dizer, se ocorrer um erro naquelas duas funções encaixadas, se ocorrer algum erro, que é o caso do valor não definido, os valores não definidos, vamos dizer que o aumento proposto é de 0%. E temos o problema resolvido. Portanto, primeiro é 0% e nos seguintes, para o B, para o funcionário da categoria B com antiguidade de 2 anos é 10%, para o funcionário E com 4 anos é 12%, para as categorias A e C é sempre 0, o aumento proposto é 0. Vamos formatar para percentagem, tirar as casas decimais, não preciso delas, e temos o problema resolvido de uma maneira mais lógica do que termos de numerar as colunas como fazíamos com as versões anteriores do Excel.